Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Olhada TV. Vamos falar de esportes? E hoje nós vamos falar sobre a La Liga, a Liga Espanhola. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre como esse campeonato espanhol está se tornando um dos grandes eventos do mundo. Eu estou aqui com o Alberto Casteló e depois da vinheta a gente começa a conversar. Vamos embora começar! Bom, primeiramente, Alberto, eu preciso te agradecer o fato de você estar recebendo a gente aqui. É muito bom poder conversar e trocar experiências com vocês. Imagina, Fernando, é um enorme prazer estar aqui hoje com você, poder conversar um pouco mais sobre o que é aquela liga, tudo que a gente está fazendo nos últimos anos para fazer desse campeonato um campeonato muito mais global e, enfim, muito mais seguido aí pelos nossos torcedores aqui no Brasil. E me diz uma coisa, para começar, como é que a La Liga está estruturada hoje? Como é que a La Liga cresceu nesses últimos anos? Parece que essa última administração foi o grande impulso realmente que vocês tiveram. Como é que está a La Liga hoje estruturada? Desde que entrou o nosso atual presidente, Javier Tebas, antes foi mais ou menos 2014, 2013, 2014, foi uma grande revolução porque acertamos as contas dos clubes com um controle financeiro bem intenso. Trabalhamos muito para valorizar o nosso produto audiovisual, trabalhando muito contra a pirataria, contra a manipulação de resultados de jogos, e depois entramos com uma medida que mudou completamente a fonte de receita dos clubes, que foi a centralização dos direitos de transmissão, que fez com que clubes que antes recebiam por volta de uns 15, 20 milhões de euros por temporada de TV passem a ganhar a partir de 50, 60 milhões por temporada, ou seja, passamos de uma receita de uns 900 milhões mais ou menos para praticamente 1.600 milhões de euros apenas de TV por temporada. Na temporada anterior terminamos faturando praticamente 1,9 bilhões de euros por temporada, ou seja, tudo isso fez com que os clubes tivessem muito mais verba para poder investir em melhores jogadores, melhores CTs, reformas de estádios, poder trabalhar e estruturar melhor o departamento de marketing, enfim, poder investir em cuidar ainda mais do produto. Como é que é essa divisão? Antigamente aqui no Brasil, quando o Corinthians e o Flamengo, o Clube dos 13 acabou terminando, todos os clubes, a opinião pública ficou achando que a gente teria sempre a espanholização do futebol brasileiro, com o Corinthians e o Flamengo ganhando mais, e aí você tendo o problema de concentração de verba e arrecadação com os clubes mais fortes. Parece que vocês acabaram com isso, né? Sim. Desde que eu cheguei, já faz praticamente 3 anos, estou aqui no Brasil trabalhando para aumentar a visibilidade, o valor da marca, desenvolver projetos tanto esportivos como de negócios dos clubes e da Liga aqui no país. Percebi que muitas pessoas comentavam essa espanholização Era um termo muito comum. Exatamente. E eu falava para eles, falei, o que é isso da espanholização? A gente fez uma mudança em 2015, mudamos os direitos de transmissão de tal jeito que faz com que, já desde a temporada 16 e 17, os clubes recebem em função de diferentes critérios. Tem uma parte, antes dessa divisão, que fica com a Federação Espanhola, tem uma parte que a gente também distribui para diferentes federações esportivas na Espanha para apoiar o desenvolvimento do esporte espanhol, já não só futebol. Em troca, eles, por exemplo, você pode ver algumas competições de esportes onde a seleção espanhola compete, alguns desses atletas atuam com o logotipo da La Liga. Então, enfim, é uma troca, a gente tende a aumentar a visibilidade da La Liga através de outros esportes, enquanto a gente apoia esses esportes também financeiramente. De toda a verba arrecadada de TV, 90% fica com a primeira divisão, 10% com a segunda, por questões óbvias de visibilidade de força dos clubes. E desse 90%, 50% por igual entre todos os clubes, outro 25% em função de qual que foi a posição média que teve o clube nas últimas 5 temporadas, contando com que há um coeficiente maior para as temporadas mais recentes, e depois tem outro 25% que depende de audiência, porcentagem de ocupação do estádio. Ocupou direitinho a parte do estádio onde aparecem as câmeras que pegam o tiro de câmera, sabe? Onde a parte frontal. Exatamente. Aquela pequena aquela arquibancada que está atrás do lado das placas do gol aí, que é aquela única parte que o torcedor que está em casa está assistindo. Enfim, essa parte tem que estar sempre coberta, enfim, tem que estar lotada, por dizer de algum jeito. Então, enfim, uma série de critérios que fazem com que a gente tenha os clubes tenham essas variáveis. Então, fez com que anteriormente haviam clubes que ganhavam, Barcelona, Real Madrid, que negociavam individualmente, ganhavam aproximadamente uns 140 milhões
de euros por temporada, clubes que tinham acabado de entrar na Liga e ganhavam por volta de uns 10 milhões, às vezes até menos, uma diferença, como você está vendo, praticamente de 14, 10, aí mudou para clubes que atualmente estão ganhando por volta de uns 40, 50 milhões, Barcelona, Real Madrid, mais ou menos continuam com um valor um pouquinho parecido, um pouquinho acima, 150, 160, mas claro, aí já mudou a distância de 10 para praticamente 3 ou 4, enfim, criando que pelo menos por direitos de transmissão não haja essas diferenças. Depois, claro, cada clube vai ter que trabalhar para conseguir seus patrocínios, aumentar receita de merchandising, de parte de ingressos, de sócio-torcedor, mas pelo menos na parte de televisão entendemos que todos devem ter todos têm a sua importância, porque o Barcelona não é o Barcelona sem um Sevilha, sem um Valência, sem um Leganés, sem os outros, né? Na verdade, a gente tem que entender que somos uma liga, somos uma comunidade de clubes. Um clube não existe sem outro. Voltando a esse detalhe que você falou que chama muita atenção, e aqui no Brasil é muito comum, é a placa, a visibilidade que você tem que ter do estádio cheio. Para vocês é importante que a parte que apareça na transmissão esteja cheia de torcedores. O clube é obrigado a fazer uma promoção ou valorizar aquele setor de uma forma que o torcedor vá, compareça e fique uma coisa bonita para quem está vendo em casa. Exatamente, exatamente. Essa parte da transmissão é um elemento fundamental, porque como eu falei, uma coisa é o torcedor que está na Espanha conseguir ir para o estádio. A média de público nos estádios é de 28 mil pessoas, mais ou menos, contando entre os clubes que tem um estádio menorzinho, em comparação com Barcelona, Real Madrid, mas quanto a outra torcida temos em todo mundo que está assistindo. Então, se você não valoriza esse produto audiovisual que você assiste em casa, você vai estar trocando de canal, você vai ver um jogo da Liga e vai ver, nossa, que jogo é esse? Tá estádio vazio. Se o estádio está vazio, por algum motivo será. Então, se está vazio, provavelmente o jogo não seja bom. Então você vai fazer o quê? Você vai mudar de canal. Normal, se você vê um estádio cheio, vai pensar, nossa, realmente tem emoção, tá tendo um jogo bem competido, são marcas fortes, jogadores bons, então assim, ele vai atrair mais a atenção. Então por isso é um dos elementos que o estádio tem que estar o mais cheio possível, e aquela área é uma área bem importante porque é um chamariz, né? Uma forma de atrair a atenção daquele público que está assistindo em casa. Eles estão cientes que se não cumprirem esse tipo de orientação, na hora da divisão desses 25% pode ter um desconto. Faz pelo menos você notificar o clube, faz uma advertência, fala, olha, veja que já houveram alguns jogos que aconteceu isso, então tenta tomar medidas dentro do mais rápido possível. Então a gente sempre é parceiro, a gente não está aqui para ser polícia, para punir clubes, né? Afinal das contas, o que a gente quer é que todos façam o melhor possível para que o campeonato como um todo seja melhor. E vocês, em termos de estrutura, também houve uma grande reformulação. Vocês passaram de 50 funcionários para quase 500. É isso, exatamente. Já praticamente cada semana que eu faço alguma palestra, alguma apresentação, eu falo, nossos dados do número de empregados está desatualizado, já praticamente estamos por volta dos 600, mais de 60 pessoas estamos espalhadas em todo o mundo. Eu represento a La Liga aqui no Brasil, mas são outros 46 colegas que estão espalhados em todo o mundo, desde Vietnã, Tanzânia, Costa Rica, Nova York, Dubai, Egito, Turquia, enfim, mercados que são considerados estratégicos para a La Liga, pelo valor dos direitos audiovisuais, pelo volume de torcida que temos, enfim, também pelo carinho que tem os nossos torcedores nesses países. Então, entendemos que o mercado nacional tinha um limite de crescimento e que o maior crescimento viria justamente desse desenvolvimento internacional. E vocês cuidam das 20 equipes da primeira série, da primeira divisão, e também dos 22 clubes da segunda divisão. Exato, a La Liga é a entidade, é a associação dos clubes profissionais, que são aqueles clubes que pertencem à primeira divisão, segunda divisão, La Liga Santander e La Liga Smartbanker, respectivamente. Então, assim, todo clube que está na terceira divisão, que é o que nós chamamos de segunda B, quando ele vá para a segunda divisão, ele tem que se adaptar às condições, às regras de participação do futebol profissional, e ali é quando entra uma série de critérios, tipo gramado, acessos ao estádio, enfim, tem que virar sociedade anônima esportiva, por exemplo. Eles já vão entrar com toda uma receita de televisão que antes não tinham, eles entram a formar parte dentro de uma estrutura onde eles recebem também receita de outras fontes de receita que temos na La Liga, seja de patrocínio, seja na Liga como não é uma empresa, é uma associação sem fins lucrativos, toda a receita que no final da temporada não foi usada para algum tipo de despesas ou investimentos, tudo é distribuído em função das cotas que tem os clubes dentro da Liga.
Liga, ou seja, já pelo fato de participar, eles vão ter uma receita a mais que não vai depender deles, né, que é só pelo fato de pertencer à La Liga. Então, claro, é óbvio que todas essas medidas que são obrigatórias que eles têm que seguir, no final das contas é para o bem deles, de melhorar o produto, a marca deles, de aumentar a receita, seja através de exposição em redes sociais, de ingressos. Eles vão estar participando em um campeonato com clubes com marcas muito sólidas. Por exemplo, atualmente na segunda divisão tem clubes como Málaga, como Zaragoza, Girona, enfim, clubes, Rayo Vallecano, Deportivo La Coruña, clubes com uma grande história, com grande torcida. Então, enfim, eles vão ter uma visibilidade. Atualmente a segunda divisão é transmitida também em muitos países do mundo através do YouTube. Aqui no Brasil, que tem os direitos é a ESPN e a Fox, mas enfim, só pelo fato de estar já no YouTube de forma gratuita, isso já dá uma visibilidade importante. Então, enfim, os clubes só têm a ganhar em cumprir as regras que têm pertencer à La Liga. E vocês têm, entre os cargos que existem dentro da La Liga, tem o diretor de jogo, é isso? Cada partida tem um representante de vocês acompanhando a realização. Isso, criamos uma figura que é o diretor de jogo, o diretor de partido na Espanha, que o que ele faz é basicamente auditar o jogo desde um minuto menos 5, por dizer de algum jeito. Já ele chega umas 6, 7 horas antes do jogo, ele valida tudo. Como está sendo feito toda a parte do credenciamento de imprensa, de pessoal técnico, como estão colocadas as placas, está tudo ok, como está o gramado, está tudo ok, as ambulâncias, parte de iluminação, tudo. De forma prévia ao jogo, nós já definimos quais são as cores que tem cada um dos times. Se houver algum tipo de falha ou alguma decisão à última hora do juiz, enquanto imagina que algum jogo possa não acontecer por questão climática, por algum tipo de incidente, enfim, o diretor de jogo, ele é a pessoa que toma todas as decisões até o momento praticamente iminente ao início do jogo, que aí já ficaria com o juiz, né? Mas é essa pessoa que, de algum jeito, audita para que toda uma série de critérios que devem ser cumpridos realmente aconteçam, para que todos os jogos sejam realizados com o mesmo padrão de qualidade e de excelência. Ele não é o representante, o que a gente chama aqui de o representante da Confederação Brasileira. Ele não fica dentro do campo participando da súmula, não é disso. Ele vai como um observador do jogo. Mais ou menos, ele chega muito tempo antes do jogo, ele se encontra com diferentes representantes do clube local que tem o estádio, enfim, ele faz esse tipo de auditorias que mencionei anteriormente e ele fica, enfim, em diferentes locais. Ele vai ver, por exemplo, também qualquer posicionamento dos jornalistas da área de imprensa nas partes laterais do jogo, enfim, todos estejam com o colete certo. Então, enfim, ele vai fazendo diferentes funções de auditoria do jogo e durante o jogo ele pode estar tanto na área de transmissão, ele pode descer o gramado. Então, enfim, é mais um fiscal que ele já fez uma tarefa prévia e depois ele vai ver que durante o jogo tudo acontece dentro da normalidade. Uma vez terminado o jogo, ele também termina de fazer um relatório final para poder entregar para a La Liga e ver, enfim, que realmente não houve nenhuma falha, que tudo foi cumprido de acordo com o regulamento. Até onde vai a função da Federação Espanhola e até onde vai a função da La Liga? A La Liga, de algum jeito, é uma espécie de decisão do que seria a Federação Espanhola por decisão de lei, ou seja, são a associação dos clubes profissionais os que se juntam para criar a La Liga. A La Liga como campeonato existe já faz mais de 90 anos, mas a associação é desde os anos 80 e então nós cuidamos tudo que seria a gestão do produto profissional do futebol, ou seja, mas tem essa coordenação com a Federação Espanhola no sentido de calendário, por exemplo, tem que ser combinado com a Federação Espanhola, a arbitragem fica com a Federação Espanhola, decisões de competição, algum tipo de disciplinar é feito de comum acordo, enfim, esses comitês são formados tanto por membros da La Liga como da Federação Espanhola. Então, enfim, o dia a dia, de algum jeito, do campeonato é nosso, mas o que seria essa parte de calendário, por exemplo, o que aconteceu recentemente com essa mudança de data do jogo do El Clásico foi de forma proativa da La Liga de entender que enfim, seria melhor que o jogo acontecesse em algum outro momento. Então, claro, mas aí devia ser combinado também com a Federação Espanhola para encontrar o melhor momento. Para terminar, Premier League ou La Liga? Qual é melhor? La Liga, sem dúvida. Que pergunta é essa? Muito obrigado. Obrigado a você.